As crianças são inocentes e puras por natureza, e até mesmo pensar que elas podem fazer algo ruim ou cometer crimes, parece impossível. Mas embora possa parecer tudo mentira, não são poucos os casos de menores que cometeram crimes tão horríveis que foram julgados e condenados como adultos. Essas crianças de coração frio, cujos crimes fariam os mais corajosos tremerem de medo. Quando as sentenças são impostas a elas, alguns choram de medo da prisão, outros lamentam, enquanto outros apenas ofendem ainda mais os juízes e jurados com seu comportamento pretensioso. Mas todos pagaram por seus delitos. Estas são as 15 crianças mais perigosas reagindo à sentença de prisão perpétua. Lionel Tate é possivelmente a pessoa mais jovem a receber uma sentença de prisão perpétua por seus crimes. Em 2001, aos 14 anos, ele foi condenado por matar uma menina de 6 anos chamada Tiffany Eunice em 1998, no condado de Broward, Flórida. A mãe de Lionel estava cuidando das duas crianças quando decidiu deixar o garoto sozinho com Tiffany para tirar uma soneca no andar de cima. O advogado de defesa alegou que Lionel, com 12 anos na época e pesando 165 libras, estava apenas brincando com a menina e que as lesões foram acidentais enquanto ele demonstrava movimentos de luta livre profissional. Tiffany sofreu uma laceração no fígado, além de outras lesões como fratura de crânio, fratura de costela e inflamação no cérebro. A promotoria argumentou que as lesões eram comparáveis às que alguém sofreria ao cair de um prédio de 3 andares. O juiz Joel Lazarus condenou Lionel Tate à prisão perpétua, afirmando que suas ações não eram as de uma criança brincalhona, mas de alguém frio, insensível e cruel. Lionel permaneceu quase sem expressão e em silêncio durante a sentença. Em 2004, o Tribunal de Apelações do Estado anulou sua condenação, alegando que sua competência mental não havia sido avaliada. Eventualmente, ele foi libertado após cumprir 1 ano de prisão domiciliar e foi colocado em 10 anos de liberdade condicional. Roxana era uma adolescente do município de Plymouth, considerada culpada de conspirar para acabar com a vida de sua família em 2014. Aos 15 anos, a garota planejou junto com seu namorado mais velho o assassinato de seus pais adotivos e seu irmão mais novo. Os promotores a acusaram como adulta pela tentativa de homicídio, mas seus pais a defenderam, alegando que ela sofria de uma doença mental e estava sob influência de seu namorado de 23 anos, Michael Rivera. Roxana começou como uma garota exemplar, mas seu comportamento mudou drasticamente na adolescência. Ela foi diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e estresse pós-traumático, recebendo tratamento medicamentoso. Roxana conheceu Rivera pelo Facebook e seu comportamento piorou ao começar a se encontrar secretamente com ele. Ela fugiu de casa por alguns dias com Rivera e foi encontrada em sua casa, aparentemente tentando tirar a própria vida após seus pais registrarem uma queixa de agressão contra ele. Em 17 de outubro daquele ano, Rivera ficou em frente à casa da família e enviou uma mensagem de texto para Roxana com instruções sobre o que fazer. Ela atacou Lucas, de 12 anos, e após tentar fazer o mesmo com sua irmã, fugiu de casa, mas foi capturada na casa de Rivera. Roxana contou à polícia que planejavam se casar. Durante o julgamento, ela chorou e pediu desculpas à família por tudo o que havia feito, mostrando claramente seu remorso. No entanto, o juiz a sentenciou a 20 anos de prisão pelos crimes cometidos. DJ Lane era um estudante de 17 anos do Instituto Chardon que, em 27 de fevereiro, tirou a vida de 3 estudantes do ensino médio de Chardon e feriu outros 3. Testemunhas relataram que Lane tinha problemas pessoais com uma de suas vítimas, com quem costumava pegar o mesmo ônibus escolar. O garoto usou uma arma calibre .22, e 2 dos estudantes feridos foram hospitalizados, sendo que um deles ficou permanentemente paralisado. Lane foi acusado de 6 crimes, mas como tinha 17 anos na época dos delitos, foi preso como menor de idade. As autoridades debateram se ele deveria ser julgado como adulto ou como criança. Lane, sem mostrar arrependimento, acabou tirando a vida de 3 estudantes. No tribunal, ele se apresentou com uma camisa azul de botões, mas ao se sentar, desabotoou-a para revelar uma camiseta branca com a palavra "e assassino" e escrita nela. Ele teve a oportunidade de falar perante o tribunal, mas só piorou sua situação ao fazer declarações incrivelmente odiosas para a família de suas vítimas, chegando a rir da mãe de uma das vítimas enquanto ela testemunhava.
Lane foi considerado culpado de todas as acusações e condenado a 3 penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Antônio tinha apenas 14 anos quando foi condenado pelo tribunal a 36 anos de prisão por matar sua avó de 78 anos. Aos 19 anos, ele cometeu o crime, atacando a pobre senhora com um machado. Antônio estava visitando a casa de Barbara Olson com um amigo chamado Nathan, e os 2 meninos planejavam roubar dinheiro dela. Eles a atacaram usando um machado e um martelo, chocando toda a comunidade com a brutalidade e impiedade do ataque contra uma mulher idosa, especialmente sua própria bisavó. Durante a sentença, Antônio teve a oportunidade de ler sua declaração, mas estava muito emocionado para terminar. Ele começou a chorar enquanto falava e, percebendo a severidade de sua punição, não conseguiu continuar. Seu advogado interveio e leu a declaração em seu nome, também chorando durante a leitura. Relatórios indicam que a avó de Antônio havia convidado os 2 meninos para sua casa em 2013, sem saber o que fariam. O juiz Timothy Bonacker afirmou que a pena de 36 anos era mínima para o que Antônio havia feito. Ele confessou que nunca tinha visto algo semelhante a esse crime horrendo em seus 24 anos de carreira como juiz. Stuart Harlan era um adolescente introvertido que passava a maior parte do tempo no mundo virtual de jogos de computador ultraviolentos e páginas da web inadequadas, desconhecidas por todos. Na obscuridade, ele conspirava para se tornar um famoso serial killer. Aos 19 anos, ele abandonou sua família e sua carreira como contador, dedicando-se às suas fantasias, mas logo percebeu que isso não era suficiente. Então, ele decidiu matar Shelley Moss, de 32 anos. Posteriormente, ele contou aos psiquiatras que decidiu se tornar um assassino em série após assistir a um documentário sobre os infames crimes de Richard Ramirez, que matou 13 pessoas na área de Los Angeles. Stuart explicou que não sentiu nada enquanto machucava a senhorita Moss. Para ele, ela era como qualquer outro inimigo animado na tela do computador em um de seus jogos. O juiz Brian Barker sentenciou o jovem a um mínimo de 20 anos de prisão e disse a Stuart que suas horríveis ações demonstravam muito pouco significado para ele. Jessica, de 17 anos, colidiu um carro contra o centro médico de Wyoming, resultando na morte de 2 pessoas. Ela foi considerada culpada de 2 acusações de homicídio veicular. Jessica estava dirigindo um veículo na direção leste na Twange Street, aproximando-se do Wyoming Medical Center, quando o carro saiu da pista, capotou, bateu em uma placa em frente ao hospital e, em seguida, colidiu com o próprio edifício. Brandoner e Amanda Strickland, ambos de 27 anos, faleceram devido aos ferimentos sofridos no acidente. Jessica também ficou ferida, mas sobreviveu. Os investigadores encontraram uma lata de aerossol dentro do carro e, em uma entrevista com a polícia, ela admitiu ter usado o produto. Também foi determinado que o carro estava a 76 milhas por hora no momento da colisão e que ninguém estava usando cinto de segurança. O juiz a condenou a uma pena de 12 a 16 anos de prisão. Jessica estava muito emocionada durante o julgamento, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto enquanto falava diante do tribunal, mostrando seu remorso. Caleb Sharp foi o autor da tragédia do tiroteio na escola Freeman e foi condenado a 40 anos de prisão pelo juiz, após ser declarado culpado por tirar a vida de um colega de classe e ferir outras 3 pessoas no tiroteio em Spokane, em 2017. Os alunos estavam no corredor quando ele os atacou. O tribunal estava lotado no dia de sua condenação, com mais de 200 declarações de impacto compartilhadas, instando o juiz Michael Price a impor a pena máxima. Antes da sentença, o advogado de defesa pediu uma pena de 20 anos, enquanto a promotoria propôs 35 anos de prisão perpétua. Sharp receberá crédito pelos 5 anos já cumpridos na prisão. Antes da sentença, ele pediu desculpas às suas vítimas e à mãe de Sam Strahan, a criança que morreu no tiroteio, e pediu perdão. No entanto, ele não reagiu nem demonstrou qualquer emoção quando a sentença foi anunciada. Em 2015, 5 membros da família Bever foram encontrados mortos em Broken Arrow, Oklahoma. Felizmente, 2 integrantes da família, uma menina de 2 anos e uma de 13 anos, sobreviveram. A menina mais velha identificou 2 de seus irmãos, Robert, de 18 anos, e Michael, de 16 anos, como os agressores.
Os dois jovens foram presos e acusados pelos crimes. De acordo com o depoimento, Robert queria se tornar um famoso assassino em série. Ele se declarou culpado das acusações em 2017 e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Michael, por sua vez, também fez um depoimento aterrorizante e foi considerado culpado pelo júri, sendo condenado a 5 penas de prisão perpétua consecutivas. Michael inicialmente sorriu quando sua sentença foi lida, mas depois enxugou os olhos. Durante todo o processo, os irmãos permaneceram quase sempre sem emoção. O jovem Alex King parecia articulado e claro ao falar perante o tribunal. Ao vê-lo, ninguém pensaria que ele fosse capaz de cometer um crime tão hediondo. Alex, de 12 anos, junto com seu irmão de 13 anos, encerrou a vida de seu próprio pai, Terry King, no dia 26 de novembro de 2001. Os dois meninos golpearam o pai com um taco de beisebol de alumínio e depois incendiaram a casa da família em Canton-Menton, Flórida. Um amigo da família, chamado Rick Chaves, também foi condenado por ser cúmplice do crime, pois escondeu os meninos em sua caravana. Ele tinha 40 anos quando morreu. Os dois meninos alegaram que cometeram o crime para acabar com o abuso mental que sofriam nas mãos do pai, que segundo eles os maltratava e espancava. A promotoria decidiu julgar Chaves e os meninos pelo mesmo crime. No entanto, Chaves foi absolvido, enquanto os irmãos foram condenados. Derek King foi sentenciado a 8 anos de prisão, enquanto Alex recebeu uma sentença de 7 anos em 2002. Alex foi libertado aos 18 anos, após cumprir 6 anos, e Derek foi solto em março de 2009, aos 20 anos. Os meninos declararam-se calmamente diante do tribunal e, durante a sentença, permaneceram imóveis e sem expressão, com a cabeça baixa. Phillipses era um jovem de 14 anos, mas cometeu crimes terríveis que resultaram em prisão perpétua. Ele atacou e tirou a vida de seu próprio professor de matemática, Colin Richter, uma professora do ensino médio que perdeu a vida nas mãos de seu próprio aluno. O juiz do Tribunal Superior de Salem, David Lovey, descreveu Phillipses Holmes como brutal e sem sentido ao proferir a decisão. Ele também reconheceu que Colin Richter viveu uma vida de silencioso heroísmo, e as ondas desta tragédia nunca irão diminuir. O advogado de Phillipses argumentou que ele estava mentalmente doente, mas este argumento foi rejeitado pelo júri. Ele foi condenado à prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional após 25 anos, além de uma pena concomitante de 40 anos por acusações de abuso e roubo. Phillipses chorou silenciosamente ao ser condenado e também pediu desculpas à família de Colin Richter pelo que fez. Seu filho permaneceu diante do juiz com uma expressão neutra, sem demonstrar emoções ou expressar remorso por suas ações. James, um dos adolescentes sádicos criminosos, alimentava fantasias de se tornar um famoso serial killer. Foi condenado a 27 anos de prisão por esfaquear 2 pessoas, ambas perdendo suas vidas nas mãos dele. Sua primeira vítima, James Atteld, sofreu uma lesão cerebral quando foi atacado em Fairwater, Colchester, Essex, em 24 de março de 2014. 3 meses depois, ele atacou novamente, desta vez na Italmania, um estudante saudita de 31 anos da Universidade de Essex. James foi preso enquanto planejava um terceiro ataque em maio de 2015. Ele confessou ser responsável e se declarou culpado pelos 2 assassinatos. Com apenas 15 anos quando cometeu os crimes, frequentava a academia de Colchester e foi vítima de bullying durante seus anos lá. Ele também enfrentou dificuldades na escola, em parte devido à dislexia e ao autismo. Apesar disso, explicou friamente seus atos sem demonstrar qualquer sinal de remorso. Tentou apelar sua sentença, alegando sua idade e suas condições mentais, porém, sua apelação foi rejeitada. Neemias, com apenas 15 anos, viu sua família ser dizimada em outubro de 2015, incluindo seus 2 pais e 3 irmãos mais novos, todos atacados por ele com 2 armas diferentes, resultando na morte de 5 inocentes. Ele se declarou culpado dos crimes devido à sua menoridade na época. Inicialmente, um juiz do Tribunal de Família propôs sentenciá-lo em conformidade, mas a acusação recorreu e a decisão foi anulada em 2019, resultando em sua condenação como adulto. Neemias concordou em falar com a polícia sem a presença de um advogado quando detido, alegando estar zangado com sua mãe.
Enfrentando uma sentença potencial de até 120 anos devido ao número de vítimas, incluindo crianças, Neemias acabou sendo condenado a 3 penas de prisão perpétua simultâneas, com crédito pelos 6 anos e 85 dias já cumpridos. Ele deverá passar 30 anos na prisão antes de se tornar elegível para liberdade condicional. Permaneceu calmo enquanto sua sentença era lida, mas expressou desculpas à sua família ao falar perante o tribunal, sua voz supostamente suave e emocional. Um adolescente de Springfield foi condenado por tirar a vida do filho pequeno de sua namorada em 2013. Com apenas 17 anos na época, ele recebeu uma sentença de 25 anos de prisão por roubar a vida de Austin Smith, de apenas 23 meses. Dylan estava cuidando do pequeno e de seu irmão mais novo, enquanto sua namorada estava trabalhando. Segundo o promotor, ele abafou o rosto da criança com o travesseiro e a agrediu porque ela não parava de chorar. Durante o julgamento, 13 testemunhas descreveram Schumacher como manipulador e enganador. Apesar de seu choro no tribunal ao receber a sentença, o público e o juiz não ficaram convencidos de que era genuíno. Seu choro foi considerado um espetáculo para tentar convencer o juiz de que merecia perdão. Ele implorou por misericórdia, mas não demonstrou nenhum remorso verdadeiro pelo terrível ato cometido contra a pobre criança indefesa, cuja vida foi tirada brutalmente. O jovem de 19 anos, Diamond, da Flórida, enfrentou acusações de tirar a vida de seus 2 colegas de quarto e compareceu ao tribunal em cadeira de rodas, fazendo caretas e gritando como se estivesse sofrendo uma dor imensa. No entanto, o juiz não se deixou levar pelo seu teatro e recusou-se a conceder-lhe fiança. Damon até correu em direção a um policial que estava investigando uma invasão domiciliar em alguns apartamentos de Jake Park e confessou ter tirado a vida de seu amigo. Quando a polícia localizou seu endereço, encontraram um buraco de bala na porta e uma cápsula de bala em uma escada próxima. Dentro do apartamento estavam os corpos de Ingram e seu amigo Jordan Payton, ambos com 19 anos. A arma que ele utilizou foi encontrada a cerca de 15 metros de onde Damon estava. Sua conduta irregular foi capturada pela câmera do corpo policial, onde ele confessou o ataque. Esse comportamento persistiu em sua primeira aparição no tribunal, onde ele gritou e clamou por Deus enquanto estava em uma cadeira de rodas. Mais tarde, foi revelado que ele não estava mentalmente doente, mas sim sob o efeito de álcool. Mary Bell tinha apenas 10 anos em 1968 quando tirou a vida de 2 crianças em uma pré-escola em Scottwood, um subúrbio de Newcastle. Em ambos os casos, ela disse às vítimas que estavam com dor no pescoço ou na garganta e ofereceu-se para massageá-las, antes de estrangulá-las. Em dezembro de 1968, Bell foi julgada em Newcastle e condenada pelas 2 mortes. Durante o julgamento, foi considerado que suas ações foram cometidas sob responsabilidade diminuída. Além disso, ela teve uma cúmplice, uma menina de 13 anos chamada Norma Joyce, que a ajudou em pelo menos um dos crimes, mas foi absolvida de todas as acusações. Mary Bell continua sendo a mais jovem assassina da Grã-Bretanha. Ela também foi diagnosticada com transtorno de personalidade psicopática. O julgamento durou 9 dias, durante os quais Bell e Norma testemunharam em sua defesa. Em dezembro daquele ano, o júri se retirou para considerar o veredicto. Após quase 3 horas e meia de deliberações, chegaram a uma decisão. Quando Norma foi absolvida pelo júri, ela se sentiu eufórica e aplaudiu com entusiasmo. No entanto, as coisas não foram tão boas para Mary Bell. Ela, agora uma mulher condenada, começou a chorar ao ouvir a sentença. Sua mãe e sua avó também estavam com o coração partido e não conseguiram conter as lágrimas. Mary Bell foi condenada a permanecer detida à disposição de Vossa Majestade, o que na prática significava uma pena de prisão por tempo indeterminado. Após completar 12 anos, ela foi libertada aos 23 anos e recebeu anonimato vitalício por meio de uma ordem judicial para proteger sua identidade e a de seus familiares.